Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, sexta-feira 13 de 2020. Preside a partir desse momento os trabalhos da Casa a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Boa tarde a todos. Presente o número regimental de senhores deputados e senhoras deputadas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e, muito embora seja uma sexta-feira 13, tenho muita fé de que será um dia de sorte. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada Leci Brandão para secretariar, solicitando que leia a resenha do expediente. Senhora presidente, temos aqui uma indicação do deputado Jorge Caruso, indicando ao senhor governador a liberação de recursos para a área de infraestrutura do município de Caieiras. Também indicação da nobre deputada doutora Damares Moura, indicando que seja determinada a Secretaria de Desenvolvimento Regional ou, eventualmente, a outro órgão competente, a liberação de um caminhão para o município de Angatuba, para atendimento da população da zona rural, que não dispõe de água fornecida pela Sabesp. Está lida a resenha, senhora presidente. Esta presidência agradece à excelentíssima senhora deputada e imediatamente dá início à chamada dos oradores inscritos no pequeno expediente deste dia. Deputada Márcia Lia, deputado Olim. Imediatamente chamo à tribuna a deputada Leci Brandão. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Lembrando que você acompanha através da Rede Alesp, na TV, na internet, no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Nesse momento tem a palavra a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Senhora presidente, deputada Janaína Pascoal, senhores deputados, senhoras deputadas, Coronel Telhada, funcionários, pessoas que estão aí na galeria, pessoas que nos assistem pela nossa TV Alesp. Senhora presidente, ontem nós tivemos presente na posse de novos conselheiros municipais da saúde de São Paulo. Eu quero deixar meus parabéns aos conselheiros e conselheiras e o reforço, também porque a importância da participação popular na gestão pública da saúde. Falando em saúde, nós estamos aí no limiar de uma pandemia do novo coronavírus no mundo. De acordo com o Dr. Davi Opp, infectologista coordenador do Comitê Covid-19, no Estado, o contágio está acontecendo mesmo entre as pessoas que não viajaram. A orientação é que pessoas com mais de 50 anos evitem aglomerações, sendo os idosos o maior grupo de risco. E no Brasil, o Estado de São Paulo concentra o maior número de casos até o momento. É claro que a gente tem que pedir calma, serenidade e razão, porque pânico não ajuda ninguém. Nessas horas, nós compreendemos o quanto o SUS, que é patrimônio do povo brasileiro, é indispensável. Mulheres, negras, negros, moradores de periferias, trabalhadores, desempregados, crianças, idosos, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, população LGBT. Todos esses grupos serão os maiores afetados, como sempre. Pediria um pouquinho d'água, por gentileza. O governo federal não está pensando assim, não. O presidente da Câmara afirma que está correto e que a agenda dos próximos 45 dias será dedicada ao combate aos efeitos do Covid-19. Mas pensem uma coisa, eu não estou com o coronavírus, porque é impressionante, Mas o ministro da Economia está mais preocupado com tais, muito obrigada, com tais reformas, reformas mágicas que vão apenas piorar a situação do povo. O ministro não pensa, por exemplo, qual será o efeito de uma quarentena para os trabalhadores informais, que dependem de muitas horas de trabalho para garantir seu sustento, já que os direitos trabalhistas lhes foram retirados. Não pensa nas mães, que não terão de deixar seus filhos para poderem trabalhar, e também nos idosos, que dependem de pensões. Seria, por exemplo, de suspender o teto de gastos, para que o SUS consiga atender a população mais pobre. Seria a hora de retomarem pagamentos do Bolsa Família e do INSS, para que as pessoas possam comer e se medicar, se necessário. Afinal, quem vai defender os brasileiros do coronavírus não será a iniciativa privada,
mas os institutos de pesquisa, universidades, servidores públicos, a Anvisa e o SUS, e que nos sirva de lição para que representantes públicos não demonizem a ciência, a educação e o funcionalismo público. Muito obrigada, senhora presidente. Desculpe aqui pela rouquidão, mas não estou com coronavírus. Muito obrigada. Que bom. Seguindo com a lista dos oradores inscritos, deputado Frederico Dávila, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado Luiz Fernando da Silva, agente federal Danilo Balas, deputado Reinaldo Augusto, deputado Dirceu Dalben, deputado Major Meca, deputado Rafael Silva, deputado Coronel Nishikawa, deputado Edmir Chedid. Eu passo a presidência à Sua Excelência, o deputado Coronel Telhada. Passa a assumir os trabalhos da Casa, o deputado Coronel Telhada. Portanto, convido para fazer uso da palavra a deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos os presentes. Eu gostaria de conversar com a população sobre esse tema que hoje considero o tema mais importante, não no Brasil, o tema mais importante no mundo, né? Que é essa situação do coronavírus. Então, eu vou tentar pedir para que todos se dispam, não fisicamente, mas se dispam das preconcepções, para que nós possamos falar sobre algo muito básico, tá? Eu sei que existem divergências entre médicos, existem divergências entre infectologistas, existem divergências entre autoridades constituídas, sejam do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Por enquanto, tirando um caso ou outro, nós ainda não temos uma situação instalada, né, no Poder Judiciário para dizer que haja divergências em termos de decisões judiciais relativas ao tema. Mas a verdade é uma só, né? Nós estamos vivenciando uma situação que outros países do mundo já vivenciaram. Então, não me parece inteligente desconsiderar a experiência que esses países enfrentaram, a experiência que esses países têm, né? Tudo bem, isso aconteceu há 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, mas não me parece inteligente desprezar essa experiência com argumentos simplistas. Por exemplo, isso é a imprensa que está criando. Ou, os técnicos dizem que não é para tanto. Ou, não adianta fazer alarde e criar terrorismo, né? É muito mais inteligente e prudente, né, adotar uma postura preventiva e objetivar, evitar que o Brasil chegue na situação que estes outros países chegaram. Porque quando esses países foram colhidos, né, por este caos que se instalou no sistema de saúde deles, ninguém os tinha avisado. Eles foram os primeiros, né? Houve muita proximidade entre China, Irã, Itália, né? Houve muita proximidade no tempo. Nós aqui no Brasil tivemos e ainda estamos tendo um tempinho maior, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eles não podem ser responsabilizados por não terem tomado medidas preventivas, porque eles foram colhidos de surpresa. Nós podemos. Nós podemos e as autoridades constituídas podem, né? Eu disse isso lá atrás com relação ao presidente da República, que ontem mudou a postura, e eu sempre louvo a pessoa, né, que volta para o caminho correto, independentemente do quão atrasado isso seja, mas o presidente mudou a postura, e eu disse isso ontem para o governador, na visita mensal que ele faz aqui a esta casa, né? Eu disse para o governador que essa mentalidade simplista de que nós não devemos
tomar medidas um pouco mais drásticas, ela é uma mentalidade, a meu sentir, equivocada e, ouso dizer, beira a irresponsabilidade. Ah, mas não vai acontecer nada. Tudo bem, mas não é melhor nós adotarmos posturas preventivas para depois olhar para trás e dizer, olha, a gente exagerou na prevenção, não foi nem seria necessário. Não é melhor assim do que nós seguirmos achando que está tudo bem e olharmos para trás e dizer, meu Deus do céu, olha quanto caos, quantas coisas, se nós tivéssemos feito isso, se nós tivéssemos feito aquilo. Então, quem tem o poder para tomar essas medidas são as autoridades constituídas, né? Em especial o Poder Executivo. Nós, no Legislativo, podemos sugerir. Eu sugeri ontem ao governador, já havia sugerido antes ao presidente aqui da casa, em contato exclusivo com ele, direto à pessoa dele, antes de falar em público. Com relação à presidência da República, eu já tinha me manifestado nas redes de que nós precisamos mudar a postura. E eu vou pedir para falar novamente, para explicar por quê. O que tem de diferente com relação a este vírus? Porque este vírus, requer maiores cuidados. Não é porque ele é mais deletério, mais prejudicial à saúde dos indivíduos. Então, que fique claro, não estou gerando aqui, causando terror, para que as pessoas tenham pânico achando que vão morrer. Não é isso. Ele é até um vírus brando, sob o ponto de vista da saúde do indivíduo. Mas ele tem algumas características que, se verificarem no Brasil, podem gerar um caos sem precedentes no sistema de saúde. E aí, eu vou dizer, não adianta ter dinheiro, porque os leitos que nós temos no sistema público e no privado não serão suficientes. Tá? Então, eu vou pedir para falar novamente e vou seguir com esse tema, que me parece o tema mais importante, desta semana, e espero estar errada, mas tende a ser o mais importante da próxima semana também. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado é o deputado Sargento Nery. Deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem o tempo regimental e eu devolvo a presidência para a deputada Janaína Pascoal. Enquanto o deputado se dirige, eu só queria dar ciência à casa. Senhoras deputadas, senhores deputados, essa presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Carlos Gianazzi, cancela a sessão solene convocada para o dia 16 de março de 2020, às 20 horas, com a finalidade de conceder o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo à escritora Ruth Rocha. Deputado Gil Diniz. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes, aos deputados, ao público que nos assiste pela Rede Alesp, ao público aqui na galeria, aos nossos funcionários, aos policiais militares e civis. Só dentro desse tema que a doutora Janaína abordou, muitos têm me ligado, doutora, me perguntando, sobre a minha saúde. Não tive nenhum sintoma, estou assintomático. Na quinta-feira passada, estive com o presidente, estive com o Fábio Van Garten, que testou positivo. E muitos da imprensa têm ligado aqui na casa e têm ligado para mim para saber. Então, só como medida, até para esclarecimento, e para que não gere nenhuma dúvida, ou que muitos não tenham aí medo de estar próximo, a gente vai fazer o exame voluntariamente e tudo mais para testar o positivo ou negativo. Creio que será negativo, deputado Douglas, mas é sempre bom esclarecer. Então, está aí o pedido para fazer esse exame e logo mais estarei fazendo. Mas o motivo que me traz aqui na tribuna hoje é um lixo de reportagem da revista Isto É, da Lixo É, deputado Douglas, que cita Vossa Excelência também e me cita nessa reportagem. O título da reportagem é As Falanges do Ódio Digital. E aqui eles colocam, o deputado Douglas trouxe aqui, qual que é a câmera para mostrar? As falanges do ódio digital. Na capa aqui da reportagem, trazem a família Bolsonaro, aqui, e trazem também o professor Olavo de Carvalho, e no meio da reportagem dizem,
sobre a facção paulista, deputado Douglas, e que essa facção age aqui dentro da Assembleia Legislativa. Ora, vão ter que provar em juízo do que nos acusam. Dentro da reportagem, eles dizem aqui, deputado Coronel Telhada, os parlamentares são seguidos por deputados estaduais, como a Ana Maria Campanholo, do PSL Santa Catarina, mas o principal núcleo desses colaboradores nos estados está enraizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um dos deputados mais ativos na facção da Alesp é Gil Diniz, carteiro reaça, como é conhecido. Ele já foi assessor de Eduardo na Câmara, e olhem só, ele já foi assessor de Eduardo na Câmara, e lá promoveu esquemas de rachadinha. No gabinete do filho do presidente. Situação que ele replicou na Alesp. E segue. Ora, trabalhei por 4 anos no primeiro mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro e nunca fui acusado de coisa nenhuma. Pelo contrário, pelo trabalho que eu fiz, deputado Douglas, e Vossa Excelência sabe, nós estivemos na rua panfletando, pedindo voto, lado a lado. Fui convidado a sair candidato ao lado do Eduardo e tive o voto de 214.037 paulistas. Esse vagabundo desse repórter aqui vem dizer que eu promovi, dentro do gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro, esquema de rachadinha. Fui acusado por um outro vagabundo que estava no meu gabinete. Eu não vi essa matéria. Estou respondendo no MP, já fui ao MP diversas vezes. Peço aqui ao procurador-geral, o Ismânio, o que mais que o MP quer de mim? O que mais? Fui lá de livre e espontânea vontade depor antes do meu acusador e botei o meu sigilo bancário à disposição do MP. Todos os meus funcionários foram lá também e da mesma maneira colocaram ali o seu sigilo bancário à disposição do MP, sem pedido judicial. O vagabundo que me acusa, ele diz no depoimento que não tem prova nenhuma, e que ele nunca devolveu 1 centavo. O MP quer o quê? O Ministério Público quer o quê? Esse canalha desse jornalista aqui, ele mente mais uma vez, e a imprensa vem mentindo, deputado Douglas, reiteradas vezes, mas nos acusam de propagar o ódio, nos acusam de fake news. Agora aqui, fantástico, Rede Globo, com aquele transexual. Ai, nós não sabíamos, sabia sim, a penitenciária é sabida, é conhecida inclusive pela Globo, que lá vão os condenados por abuso sexual. Como que não sabiam? Então deixo aqui o meu repúdio, peço, presidente, que mande aqui as notas taquigráficas ao procurador-geral, ao doutor Ismânio, porque continua à disposição do MP. Que mais que vocês querem? Que mais que vossas excelências querem? O que parece é que querem que eu sangre aí até a eleição municipal, ou querem prejudicar o deputado Eduardo Bolsonaro, ou o próprio presidente Bolsonaro, porque não é possível que depois de quase 2 meses aí, que eu entreguei à disposição meu sigilo bancário, não tenham feito ainda o cruzamento de dados, e outros deputados, que também tiveram aí as suas denúncias, já foram arquivadas. Então qual é o peso e qual é a medida para mim? Deixem claro, veio a público, não deram as entrevistas aí, quando eu fui denunciado. Então deixo aqui a minha indignação, não vou processar dessa vez, isto é, esse lixo de mídia, vou processar direto o jornalista, esse canalha aqui que mentiu e vai continuar mentindo. Essa casa aqui está abrindo uma CPI para falar de fake news, e já adianto, vou fazer um requerimento para ele vir aqui explicar onde que eu fui denunciado por esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro, e aguardo o Ministério Público se manifestar. Muito obrigado, senhor presidente. Nossa, não estava sabendo dessa situação. Minha solidariedade ao deputado. Seguindo aqui com a lista de oradores inscritos, chamo o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Carlos César. Deputado Adalberto Freitas.
Deputada professora Bebel. Deputado Conte Lopes. Deputada Marta Costa. Deputado Coronel Telhada. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Na tribuna agora para sua fala, o deputado Coronel Telhada do Progressistas, pelo tempo de 5 minutos, tempo regimental neste pequeno expediente. Boa tarde, senhora presidente, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes. Quero saudar a todos que nos assistem pela rede Assembleia, saudar aqui também, mais uma vez, o meu amigo João Medeiros, da Coab, que está aqui mais um dia prestigiando. Você vê mais que muito deputado aqui, viu, João? Você vê mais que muito deputado. Bom te ver. Manda um abraço para o pessoal todo da Coab, viu? Obrigado pela presença. Só lembrando, para quem não sabe, o pessoal, os funcionários municipais de São Paulo estão há muito tempo sem reajuste também. O último acho que foi 0,1, é isso? 0,001, alguma coisa assim. Está vergonhosa também a situação dos funcionários municipais em São Paulo. Saudar aqui a nossa assessoria policial militar, na figura da Cabo Luciene e do soldado Pellegrini, que estão aqui diariamente nos apoiando, tratando e cuidando dessa casa. Eu quero começar a saudação de hoje. Antes de começar a saudação de hoje, quero aqui me solidarizar ao deputado Gil Diniz e ao deputado Douglas Garcia e dizer uma coisa bem clara. Eu tenho vergonha da imprensa brasileira. Lógico, não é toda imprensa, existem profissionais excepcionais, mas na sua grande maioria são canalhas, mentirosos, tendenciosos, usam de ideologia triste, não vou falar nem ruim, triste, absurda, para fazer o seu trabalho. Então, o deputado Gil Diniz, faça isso que o senhor falou mesmo, arrebenta na justiça, não dá mole não. Esse pessoal só respeita quem faz isso. É vagabundo, como o senhor falou mesmo, vagabundo, é triste, muito triste. Mas, voltando ao nosso tema aqui, dia 13 de março, hoje, sexta-feira, quero saudar aqui a cidade de Sarapuí, que comemora mais um aniversário. Parabéns a todos os amigos e amigas da querida cidade de Sarapuí, contem com o nosso trabalho. Um abraço ao prefeito e a todos os colegas de lá também. Hoje, dia 13 de março, se completa um ano do massacre de Suzano. Foi muito... Vejam como é interessante, né, o Brasil, né? Isso foi comentado, todo mundo achou um absurdo. Hoje fez um ano, mas ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra. Os caras entraram na escola armados de revólver, de machadinha, mataram jovens, mataram funcionários, mas já esqueceram disso. Estão preocupados se o Bolsonaro está com coronavírus ou não. A preocupação da imprensa é essa. A preocupação da imprensa é ficar falando mentira, porque eles precisam lembrar, eles não lembram. Hoje se completa um ano do massacre de Suzano, onde 2 ex-alunos mataram 5 estudantes e 2 funcionárias da escola. Antes da ação, eles já haviam matado o tio de um deles que tinha uma loja de carro próximo ao local. Um ano e a violência continua no Estado brasileiro. Infelizmente, nessa noite, nós perdemos mais um agente da Segurança Pública. Dessa vez, um homem da Secretaria de Administração Penitenciária, o agente penitenciário Alexandre Roberto de Souza, de 46 anos. Ele foi morto na porta da casa dele, após ser atingido por disparos de arma de fogo lá em Taboão da Serra. Lembre-se que nessa semana eu falei da morte de outro agente, do Samuel Correia Lima, que foi morto nessa semana também. Então, portanto, nessa semana são 2 agentes da Secretaria de Administração Penitenciária mortos. Mortos por quem? Por criminosos. Esse agente estava chegando na casa dele, quando ele estava dentro do veículo, uma motocicleta e uma caminhonete se aproximaram e os 2 homens desceram disparando contra o agente, que acabou sendo atingido e faleceu. Isso não é roubo, não é tentativa de roubo, isso aqui é execução. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Os nossos agentes da segurança pública, da administração penitenciária, enfim, de todas as forças de segurança estão sendo caçados pelo crime e nada é feito. A nossa legislação continua branda, a polícia de mãos amarradas, fizeram uma lei maldita aí de abuso de autoridade que favorece só bandido, mas infelizmente essa é a realidade brasileira. E a sociedade se cala, a sociedade observa calada até quando acontece na sua família. E aí dá desespero e quer que o mundo para poder resolver o problema. E fechando aqui, eu quero falar da Operação Rodovia Mais Segura, a 42ª Operação Rodovia Mais Segura,
que foi desenvolvida com 17.743 policiais. Começou ontem, começou ontem às 0 horas e foi até o meio-dia de hoje. Contaram com 8.089 viaturas, 1.824 locais de atuação em todo o estado e 247 pontos de bloqueio. Foram empregados os policiamentos do Tático Ostensivo Rodoviário TOR, BAEP, Força Tática, Policiamento Territorial, Policiamento de Choque, Policiamento Ambiental e o Patrulhamento Aéreo. Rapidamente os resultados aqui: 33.635 pessoas foram abordadas, sendo que 225 foram presas, 69 presos recapturados, 8 menores apreendidos e 148 pessoas presas. 26.064 veículos vistoriados, apreendidas 22 armas e drogas de apreensão, deu 23 quilos de droga. É a Polícia Militar que continua trabalhando forte pela segurança. Mas a nossa legislação não adianta, a polícia prende, o juiz põe na rua, a polícia prende, no dia seguinte já é colocado na rua, porque aqui se valoriza o crime, não se valoriza o policial, e assim vai na conciliação. Na conciliação, no dia seguinte, o indivíduo é colocado na rua, depois de condenado, puxa pouco tempo da pena também, é colocado na rua, e o Brasil continua um paraíso dos criminosos. O Brasil continua o país onde o crime compensa, e a imprensa, e ainda não só compensa, como é apoiado por grande parte da imprensa brasileira, que valoriza os criminosos, valoriza quem faz mal para o Brasil. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Para fechar, senhor governador, nós estamos aguardando o devido reajuste com a data base que já passou no mês de março. Solicitamos mais uma vez a Vossa Excelência que faça o reajuste salarial para os funcionários públicos estaduais, e o prefeito Bruno Covas não se esqueça também dos seus funcionários municipais, que a situação está muito feia também. Muito obrigado, senhora presidente. Eu que agradeço, senhor deputado. Dando continuidade aqui na lista dos oradores inscritos, chamo à tribuna o deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Continue assistindo a transmissão ao vivo desta sessão ordinária aqui no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa. Neste momento, sobe à tribuna para sua fala, ainda dentro do pequeno expediente, o deputado Douglas Garcia, do PSL. Dando continuidade à fala do nobre deputado Gil Diniz a respeito da matéria ridícula que foi veiculada nessa manhã pela revista Isto É uma vergonha, né, senhores? Eles publicaram o seguinte: a facção paulista. Colocaram aqui, ó, a facção paulista. Essa imagem aqui, deputado Gil Diniz, eu, a deputada federal Carla Zambelli, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ao lado do Edson Salomão, presidente do Movimento Conservador, e um bando de informação, sabe o quê? Falsa a respeito disso. Não conseguiram sequer acertar o nome das pessoas que eles relataram nessa matéria, que dirá no mérito. Mas vamos avaliar, vamos dar uma olhada. Primeira coisa, eles erraram. Eu não sou do Movimento Brasil Conservador, eu sou do Movimento Conservador. São coisas diferentes. Segundo, o Movimento Conservador não tem sede nessa Assembleia Legislativa. Nós temos sede na Ana Rosa, o endereço é público, qualquer um que acessar o Google, assim, era só ter dado um Google simples, escrevido Movimento Conservador, ia conseguir encontrar qual é a sede do movimento. Verificariam que não é na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas vocês são tão inúteis, vocês são tão ruins, vocês são tão fracassados no seu trabalho como jornalistas, que sequer tiveram o trabalho de pesquisar no Google. E outra, nós também temos, né, a Ana Carolina Campagnolo, que é deputada estadual. Ana Carolina Campagnolo, ela é do nosso partido, lá em Santa Catarina, faz um trabalho exemplar, e eles colocaram o nome dela de Ana Maria Campagnovo. Ana Maria Campagnovo, não faço ideia de quem é Ana Maria Campagnovo, mas como colocaram lá PSL Santa Catarina, deduzo eu que é a deputada Ana Carolina Campagnolo, ou seja, eles não acertaram nem o nome das pessoas. Imagine o mérito. Os senhores fazem um jornalismo jegue, um jornalismo lixo, e continua aqui a tentativa de campanha de destruição da imagem, principalmente em cima sobre o deputado Gil Diniz, colocando ele como que promovia um esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro, na época em que era assessor. Eles vão ter que provar isso.
vão ter que provar e na justiça, porque o próprio deputado já disse aqui que entrará com um processo contra esse jornalista, e deixa aqui a minha sugestão que o próprio deputado Eduardo Bolsonaro também entre com um processo sobre esse jornalista, porque essa acusação é muito séria, e eles esqueceram de colocar, é claro que esse mesmo assessor que tinha acusado o deputado Gil Diniz, ele disse que não tinha provas de rachadinha na Assembleia de São Paulo contra o próprio deputado. Esqueceram de colocar isso na revista Isto É. Vejam só, senhores, que situação. E a deputada federal Carla Zambelli, ela não é do movimento Vem Pra Rua, ela é do movimento Nas Ruas. Outro erro da grande mídia, da imprensa, que diz que nós divulgamos fake news, quando eles são os que mais propagam fake news. Mas, senhores querem saber de uma coisa? Uma das maiores fake news foi propagada hoje mesmo, na parte da manhã, quando o jornal Estadão publicou isso daqui, olha, confirmando o presidente da República com coronavírus, e o próprio presidente desmentiu isso em suas redes sociais. Quem é que propaga fake news aqui, seus bandos de jornalistas? Quando abrir a CPI da fake news nessa Assembleia Legislativa, eu vou meter requerimento convocando cada um de vocês para virem aqui ter que se explicar o porquê divulgaram tantas matérias falsas, tantas notícias falsas, não só na época da campanha, como atualmente também. Canalhas, safados, sem vergonha, com mensagens de Satanás, só mandam mensagem errada, falsa, que nada tem a ver com a realidade. E olha que recentemente eu tive aqui a bancada do PSOL, que vive dizendo que eu divulgo fake news. Uma deputada, inclusive, entrou com um pedido de cassação do meu mandato no Conselho de Ética, porque o meu gabinete é o gabinete do ódio, então eu preciso ser investigado e precisam cassar o meu mandato. Logo no dia que aconteceu, veio a verdade a respeito daquela transexual, estuprador, o senhor Rafael Tadeu, preso. Quando eu publiquei aquilo nas minhas redes sociais, fui atacado à torta e à direita. É fake news, é fake news, é fake news, é fake news. Na metade da tarde, quando a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou o caso, todo mundo desapareceu. Ninguém mais falava que era fake news. Mas a bancada ativista, que aqui é representada pela deputada Mônica, publicou em suas redes sociais o quanto o mundo precisa de mais amor, o quanto o mundo precisa de mais carinho, o quanto o mundo precisa de mais afeto, mostrando a imagem de um estuprador de crianças, que não só estuprou, como matou e escondeu o cadáver. Os senhores são o que há de pior na sociedade. Eu sinto ojeriza, não só dos jornalistas, dos maus jornalistas, como aqueles que os defendem. Os senhores simplesmente estão perdendo a credibilidade. Aliás, estão tirando mais ainda das casas legislativas uma credibilidade que nós não tínhamos com relação ao povo brasileiro, porque vocês mentem na cara larga. Eu quero mostrar aqui, senhor presidente, para concluir o meu discurso, fake news, quem propaga não somos nós, mas isso daqui é a maior propaganda do conservadorismo dos últimos anos. Enquanto vocês divulgarem mentiras, tentando tratar estupradores como vítimas da sociedade, assassinos de crianças, pedófilos, e nos chamando de propagadores de mentiras, quando vocês mesmos as propagam, enquanto vocês defenderem o que há de pior na sociedade e tentar nos criminalizar, enquanto vocês continuarem defendendo o indefensável, senhores, é que estarão na berlinda. Defendam mesmo estupradores, pessoal. Defendam mesmo estupradores esquerdistas. Defendam mesmo estupradores e imprensa em geral. Tente nos tratar de fake news, porque cada vez que vocês fazem isso, mais o povo se coloca do nosso lado. Muito obrigado, senhora presidente. Nada, senhor deputado. Seguindo a lista dos oradores inscritos, chama à tribuna o deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Deputado Carlos Gianazzi assume agora essa tribuna para falar ainda no pequeno expediente. Lembrando que você acompanha toda esta sessão ordinária através da Rede Alesp. Senhora presidente, deputada Janaína Pascoal, senhores deputados, deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhora presidente, eu tenho aqui
denunciado exaustivamente uma questão muito grave, um problema muito grave que acontece na rede pública de ensino, sobretudo na rede estadual, que é a questão da violência nas escolas, a falta de segurança. Não existe uma política de segurança nas escolas da rede estadual. E constantemente eu faço denúncias, cobranças, tanto para a Secretaria Estadual de Educação, como também para a Secretaria de Segurança Pública, para que haja um programa, um plano de segurança para as nossas escolas, que estão desassistidas. Não há projeto de segurança. As nossas comunidades escolares estão totalmente ao Deus dará, nessa área e em outras também. E, constantemente, eu cito aqui exemplos para ilustrar essa nossa cobrança, né? Eu queria citar aqui o exemplo agora da Escola Estadual Sítio Conceição. É uma escola da cidade de Tiradentes, lá da Diretoria de Ensino Leste 3, que já foi assaltada várias vezes. Nesse ano, ela já foi assaltada 2 vezes, e na última segunda-feira, a escola foi assaltada, ela foi vítima de um verdadeiro arrastão no período noturno, na saída dos alunos, dos professores e dos servidores. Houve um arrastão, vários professores foram assaltados, alunos, carros de professores foram roubados. E isso vem acontecendo constantemente na Escola Estadual Sítio Conceição e em outras escolas também, principalmente no período noturno. E não há uma ação da Polícia Militar, não há uma ação da Polícia Civil, e muito menos há uma preocupação da Secretaria Estadual de Educação, que não toma nenhuma medida de prevenção, não há um projeto nessa área, e esses professores estão aterrorizados. Teve uma professora que já teve o seu carro roubado mais de 6 vezes, na mesma escola, nessa escola Sítio Conceição, Escola Estadual Sítio Conceição. Então, eu faço aqui um pedido e uma exigência, em nome da Assembleia Legislativa, primeiramente a Secretaria Estadual de Educação, que vá até a escola, que dê proteção aos professores, aos alunos, à comunidade escolar, que acione, né, o comando da Polícia Militar, a Polícia Civil, para que as providências sejam tomadas. A escola já fez vários boletins de ocorrência, a Secretaria de Segurança Pública tem todos os dados e nada fez até agora. Por isso que a nossa rede está totalmente abandonada. Então, fica aqui o nosso apelo para que as providências sejam tomadas imediatamente, porque os professores e os funcionários, os alunos estão passando um momento muito difícil na escola que eu citei. E gostaria ainda de fazer aqui algumas considerações, sobretudo para a rede estadual de ensino, sobre o coronavírus. Eu tenho ouvido muito que existem campanhas para as pessoas lavarem as mãos, cuidarem da higiene, mas, no entanto, as nossas escolas estaduais não têm sabonete, não têm sabão, não têm material de limpeza, não há nenhum tipo de material nesse sentido. Os nossos alunos não têm acesso a gel, a sabonete. Eu tenho conversado com muitos professores da rede estadual que estão dizendo: olha, eu estou levando para os alunos sabonete, eu estou levando gel para os meus alunos, porque o Estado ele não fornece, não há nem papel higiênico nas escolas, não há papel higiênico nos banheiros, nem dos professores. Se os professores não comprarem, né, se os professores não organizarem uma vaquinha, não vai ter nem papel higiênico nas escolas da rede estadual, muito menos para os alunos, não tem. Né? Então, o Estado tem que tomar providências nesse sentido, tem que cumprir o seu papel comprando material, né? Abastecendo as escolas e contratando servidores que não existem também. Em muitas escolas, nós temos a falta dos agentes de organização escolar e, sobretudo, dos agentes de limpeza. Eles não existem. Tem escola que só tem um único funcionário para fazer a limpeza da escola inteira, porque o quadro está incompleto. Então, nessa situação que nós estamos vivendo, dessa epidemia, ou pandemia, então as nossas escolas estão totalmente vulneráveis, e os nossos alunos e professores mais ainda. Então, a Secretaria tem que tomar providências, fazendo uma compra emergencial
de gel, de sabonetes e abastecer todas as escolas da rede estadual. Então fica aqui essa nossa reivindicação e exigência em nome da rede estadual de ensino. E gostaria, senhora presidente, que as cópias do meu pronunciamento fossem encaminhadas para o secretário estadual de Educação e também para o governador Dória, a fim de que as providências sejam tomadas, tanto em relação à Escola Estadual Sítio Conceição, eu citei aqui a falta de segurança, e também em relação à compra de material de higiene para todas as escolas da rede estadual. Muito obrigado. Eu que agradeço, solicito a assessoria que encaminhe o discurso do excelentíssimo senhor deputado ao secretário de Educação, ao senhor governador também, pedindo que inclua meu nome nesta solicitação, que é bastante procedente. Seguindo aqui com a lista dos oradores inscritos, chamo à tribuna deputado Paulo Fiorilo, deputado Ed Thomas, deputado Daniel José, deputada Beth Saão, deputada Valéria Bolsonaro, deputado delegado Olim, deputado Itamar Borges, deputado Castelo Branco e passo a presidência ao deputado Douglas Garcia. Continuando a lista de oradores do pequeno expediente, convoco a deputada Janaína Pascoal para fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Bom, então, seguindo com a explicação do porquê que o coronavírus é diferente, não é porque ele é mais grave do que o H1N1, por exemplo, né? Não é porque ele é grave como essas doenças que aparecem nos filmes de ficção, não é nada disso. Tanto é assim que se os senhores lerem as entrevistas de pessoas que estão infectadas, em quarentena nas suas casas, algumas pessoas estão até entediadas, porque não sentem nada e não têm o que fazer, mas têm que ficar reclusas para não transmitir para outras pessoas. Então, eu quero primeiro tranquilizar os cidadãos com relação aos efeitos dessa doença para cada indivíduo, tá? Então, por que nós estamos tão preocupados? Por que eu pedi ao presidente Cauê para suspender aquelas cerimônias e reuniões que não sejam estritamente necessárias, estritamente relacionadas às finalidades da casa, como é o plenário? Por que eu pedi a ele, vamos seguir com o plenário, com o trabalho, mas as homenagens, as sessões solenes, as audiências públicas, vamos suspender, pelo menos neste mês. Por que eu pedi ao excelentíssimo senhor governador ontem, de forma até bastante insistente e direta, que ele baixasse uma normativa suspendendo todas essas cerimônias, atos solenes, homenagens no estado de São Paulo e recomendando que também no âmbito privado os cursos que podem ser postergados, que podem ser feitos à distância, que sejam adiados, sem instituir pânico, sem nenhuma medida drástica, mas, sob o ponto de vista preventivo, evitando essas reuniões. Porque o coronavírus, diferentemente dos outros, ele é transmitido de maneira muito fácil. Enquanto uma pessoa com uma gripe comum pode transferir para uma outra pessoa, no corona há estudos apontando que transfere-se para 3 e há estudos, por enquanto, apontando que se transfere para 4. Pelo menos é o que eu tenho levantado. Eu tenho procurado ler todas as matérias que são produzidas no Brasil e também no exterior. Eu comecei a acompanhar essas matérias assim que o tema surgiu no mundo. Não comecei a olhar para isso agora. Então, a transmissão é muito rápida. E apesar de a esmagadora maioria dos infectados não ter nenhum tipo de sintoma grave, nem sequela grave, existem grupos que nós poderíamos chamar grupos de risco, tá? Como são, por exemplo, os idosos, como são as pessoas que já têm problemas respiratórios, como são as pessoas que têm outras doenças crônicas. Estas pessoas, quando infectadas, podem, e com grande frequência, precisam de internação. O período de internação para esta complicação do corona é longo, tá? Tem sido uma internação de, em regra, 3 semanas. 3 semanas ocupando um leito.
3 semanas ocupando um leito em UTI, porque é necessário entubar o paciente, tá? Então, vejam, senhores, eu quero deixar muito claro. Meu Deus, se eu pegar corona, vou ter que ser internado, vou ter que ser entubado? Muito provavelmente não. Porém, como corona transmite muito rápido e para muitas pessoas, né, acaba, consequentemente, aumentando o número de pessoas que estão nesse grupo de risco a serem infectadas. Com isso, de maneira muito repentina, chega no sistema de saúde, né, uma leva de pessoas a serem internadas, a ocuparem os leitos das UTIs e a serem entubadas. O que aconteceu na Itália? Além de faltar leito, faltou respirador, faltou o aparelho para que a pessoa possa respirar. Então, quando eu peço encarecidamente ao governador que baixe uma normativa suspendendo o que não é necessário, eu não estou fazendo isso porque eu sou chata, porque eu tenho algum interesse eleitoral. Eu estou fazendo isso porque os outros países se arrependeram de não terem feito isso e terem sido surpreendidos com um número enorme de infectados repentinamente, sem nenhuma estrutura. O governador ontem, na coletiva que deu e aqui na reunião que fez conosco, disse que já está providenciando leitos, que já está tomando as medidas cabíveis para acolher esses doentes, tá? Ok, tomara que consiga, mas, poxa vida, por que a resistência em suspender essas solenidades que não têm uma necessidade imediata? Se nós conseguirmos, vamos dizer assim, conter a proliferação do vírus, ou pelo menos reduzir a velocidade nessa proliferação, nós podemos ter, né, uma chegada dessas pessoas com mais vagar no sistema. Nós daremos tempo para que a coletividade gere uma resistência a esse vírus, de forma que daqui 3, 4 meses, né, nós estejamos diante de uma gripe como outra qualquer. Mas nós precisamos tomar essas medidas. Então, por isso é que eu estou sendo insistente. O maior risco que o corona representa não é a saúde dos indivíduos. O maior risco que o corona representa é ao sistema de saúde como um todo. E eu não estou falando do SUS, eu estou falando do sistema de saúde, incluindo a rede privada, né? Isso não vai acontecer aqui, porque o Brasil tem um tamanho continental, o Brasil é um país jovem, o grupo de risco são os idosos, o Brasil é quente, ótimo, temos fatores a nosso favor, mas não podemos aliar a esses fatores essas medidas de prevenção. Então eu reitero aqui, né, já fiz em reunião, já fiz por mensagem de texto, já fiz por meio da imprensa, agora estou aqui fazendo na nossa casa, no nosso espaço, eu reitero o pleito de que as autoridades suspendam, posterguem, pelo menos, né, esses eventos de aglomeração, ainda que pequena, né, suspendam pelo prazo de 20, 30 dias. Não vai matar ninguém, não vai prejudicar ninguém. Eu acho que meu tempo já foi imediatamente renovado, porque eu era próxima inscrita, né? Eu gostaria de dizer... Ontem eu fui a Sorocaba, num evento em comemoração ao Dia das Mulheres, recebi a medalha Ana Terra, fiquei muito honrada e aproveitei a oportunidade, né? Como essa cerimônia estava marcada há muito tempo, eu fui. Mas aproveitei para solicitar às famílias que lá estavam presentes, e em especial às mulheres que lá estavam presentes, e solicito agora a todas as mulheres que acompanharem esse pronunciamento, que daqui para diante, né, entendam que nós precisaremos cuidar, né, cuidar de nós mesmas, cuidar da família, cuidar dos colegas de trabalho, cuidar da sociedade. Por que eu estou falando para as mulheres? Porque, querendo ou não, existe uma natureza, né, maternal nas mulheres. Então, nós precisamos conversar com os nossos parceiros, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos familiares, filhos, netos, pais, para que ninguém se constranja em não cumprimentar. Porque o brasileiro é muito amoroso. Eu lembro no primeiro momento que a senhora pediu
para eu falar, porque o ministro da Saúde tinha solicitado, mas a gente se sente constrangido. Eu cheguei ontem na cerimônia em Sorocaba, quando eu cumprimentava as pessoas de longe, eu falava, ai meu Deus, parece que eu sou uma fresca, parece que eu sou metida, e a gente tem esse sentimento. O brasileiro é amoroso, a gente quer abraçar, quer beijar, é da nossa natureza, né? É um pouco do sangue italiano, essa mistura toda que caracteriza o Brasil. É necessário que haja um pacto, né? Um pacto social. Pelo menos nesse período aí de 2 meses, nós seremos pessoas muito finas. Aquelas pessoas que chegam no ambiente e fazem assim, pessoas finas, né? Sem que os demais fiquem magoados com isso, né? É muito importante que aquela pessoa que fica com a mão solta ali não se sinta desrespeitada. Que ela compreenda que o amigo que não estendeu a mão, que não deu o abraço que sempre dá, que não deu aquele beijo no rosto, está, na verdade, protegendo esta pessoa. Porque os estudos também mostram que muitos infectados são assintomáticos e já começam a contaminar os demais quando estão sem sintomas. Então, desculpem as autoridades que estão dizendo, olha, se tiver com sintoma, não é assim. Nós temos que adotar a prevenção independentemente de sintomas. Então, a pessoa que não estende a mão, que não dá um beijo, que não dá um abraço, ela está protegendo o outro, porque nós não sabemos, a verdade é uma só, nós não sabemos quem já está infectado. Então, é um pacto social que nós temos que fazer. Faço aqui um pedido que fiz lá em Sorocaba, nesse evento de ontem, né? É horrível que eu vou dizer isso aqui. Se recortarem essa frase e colocarem em outro contexto, né, eu estou aniquilada. Não visitem os idosos da família. Não visitem. Vocês estarão preservando os idosos, tá? Nós podemos estar todos infectados, sem nenhum sintoma. Aí, todo fim de semana, a gente vai visitar o pai, a mãe, o avô, a avó, um tio, uma madrinha. Para quê? Para mostrar o carinho, para mostrar a consideração, né? Para levar um docinho, uma florzinha. Não é assim? Pode levar o vírus para dentro da casa do idoso. O vírus, para uma pessoa mais jovem, é quase que inofensivo. Para o idoso, em regra, né, é fatal. É fatal, pode ser fatal para aquela pessoa em específico. E quando essa pessoa vai ser entubada e ficar 3 semanas no leito, vai prejudicar a coletividade. Então, nós teremos a utilização de um leito a mais, a utilização de um respirador a mais, a impossibilidade de utilizar esse leito e esse respirador para alguém que tenha um outro mal. Então, nós estamos cuidando dos nossos idosos, ao não visitá-los nesta fase, estamos cuidando da sociedade. E quanto menos transmissão, mais a gente consegue conter esse vírus. Eu vou fechar, senhor presidente, eu peço mais 30 segundos. Tem um casamento já marcado, um batizado, salão pago. Ok, né? Eu sei, ninguém vai parar a vida. Mas se estiver organizando alguma coisa agora, faça para daqui 2 meses. Tá? Poxa, saudade da família, quero fazer um churrasco no fim de semana. Não é hora. Não é hora. O momento agora é de responsabilidade. Entendeu? Nós temos que ser militares nesse momento. O Brasil pode dar exemplo para o mundo. Nós temos a chance de nos prepararmos, chance essa que Itália não teve, China não teve, Irã não teve. Nós temos e estamos jogando pela janela, de maneira muito irresponsável. Então, assim, é hora das autoridades serem chatas. É hora das autoridades serem chatas para o bem de todos, para a preservação do sistema de saúde, que nós que visitamos os hospitais, eu estou aqui na Comissão da Saúde, nós sabemos que já não está dando conta. Né? Imaginem se o quadro que ocorreu nos outros países ocorrer aqui. Tá? Então é isso. Né? Quero crer que tudo isso, lá na frente,
né, parecerá exagerado. Que bom, que bom. Mas nós fomos adultos, nós fomos responsáveis, nós fomos preventivos, né? Nós fomos efetivamente líderes. Porque é isso que é ser líder, é fazer aquilo que irrita, né? Num momento que todo mundo acha que aquilo não é necessário. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, convoco o nobre deputado Carlos Gianazzi. Encerrada a lista do pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputada Janaína Pascoal. Havendo acordo de lideranças, eu requeiro o levantamento da presente sessão, excelência. É regimental. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, à hora regimental, sem ordem do dia, lembrando-os ainda da sessão solene a realizar-se hoje às 20 horas, com a finalidade de comemorar os 125 anos do Centro Espanhol de Santos. Está levantada a presente sessão. Presidida pelo deputado Douglas Garcia, nesse momento, encerramos os trabalhos desta sessão ordinária, transmitida ao vivo aqui, direto do plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão ordinária acontece na segunda-feira, a partir das 14h30 da tarde. Continue aí ligado na programação da Rede Alesp.